com muita honra, com muita alegria, em nome de Jesus, e nós vamos orar com ela e por ela. Apóstola Neuza, eu acho que não dá. Senhora, eu posso arruma aquilo ali para mim? Ela ministra aqui embaixo. Ah, não, enxerga. Não, tudo bem, tá bom. Vamos orar então. Estenda a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos um renovo pela apóstola Neuza, porque ela está num seminário de cura da igreja em São Paulo e nos deu a honra de vir agora de manhã e voltar à tarde. Senhor, nós pedimos um renovo. Nós te damos graças, Pai, por esta mulher, por esta mãe espiritual, ministerial, pioneira na guerra espiritual, na libertação. Pai, obrigado pela unção pioneira que está sobre ela e que tem sido liberada através dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Uma alegria muito grande voltar a Londrina. E como sempre, eu chego num lugar e começo a ver a cidade. Um pouquinho mesmo, quantos minutos? 15 minutos de aeroporto para cá, né? 7 minutos. 7 minutos? Pois é. Eu já vi e vi o desenvolvimento da cidade. E essa cidade tem os sinais, desde a primeira vez que eu vim aqui, realmente da presença dos servos de Deus. E agora, mais ainda, porque o número de servos que tem essa visão tem aumentado nessa cidade, né? E eu sei que muita coisa já aconteceu. Vamos abrir Isaías 35. Eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos, antes de começar a falar, eu gostaria de ler isso aqui profeticamente. E você não vai ler de boca para fora. Eu falo isso porque nós, crentes, muitas vezes entramos no automático. Pegamos o automático e vamos indo na adoração, na oração, né? Até na leitura. E o Senhor diz que nós servos dele, adoramos e falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe. E toda coisa mal feita aqui pode ter a aparência da perfeição, irmãos. Vai para o outro lado. Sabe que outro lado? Vai para a rainha dos céus, vai para Satanás, né? E eu não vou falar sobre isso hoje, porque Deus me mostrou claramente sobre isto. Toda coisa mal feita dos crentes vão para o outro lado. E você não vai dar nenhum louvor e adoração para o outro lado. Amém? Nós vamos ler, porque olha o que está escrito em Isaías 35. A alegria final de todos os salvos. Este é o título que eu tenho. Tudo bem? E agora então, você vai dizer comigo, aplicando na tua vida, o deserto e a terra ressequida se rejubilarão. O deserto e a terra ressequida da minha vida se rejubilarão. O ermo se encherá de felicidade. O ermo da minha igreja, do meu ministério, o ermo da minha cidade se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Sharon. Nós veremos a glória de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Fortaleçamos, pois, as mãos abatidas. Revigoremos os joelhos cambaleantes. Digamos aos corações perturbados: sejamos fortes, não temamos. Eis que o nosso Deus vem para vingar-nos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-nos. Ele vem para salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade. Porquanto a água jorrará no meu deserto, da minha família, do meu ministério, da minha igreja, da minha cidade, em muitos riachos da estepe. E a terra seca se transformará em brejo, e a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais, surgirá um campo de juncos e de papiros. E ali haverá uma estrada. E ali haverá uma estrada. Ali haverá uma estrada. Um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Caminho de santidade. Caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho, e os ímpios insensatos escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum, só o leão da tribo de Judá. Nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por este caminho. E todos quanto Yahvé resgatou voltarão, entrarão em Sião com hinos de júbilo, duradoura felicidade coroará suas cabeças, as nossas cabeças. Gozo e alegria se apoderarão deles, apoderarão de nós, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Aleluia, diga: é para mim. Tomo posse destas promessas em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão, vamos continuar. Sim, Senhor, nós te adoramos nesta hora. Pai, que privilégio poder estar aqui. Senhor, tu sabes da minha alegria de estar aqui. Por alguma razão, muito tempo não pude voltar a Londrina, mas agora, Senhor, voltando neste lugar, vendo os sinais, ó Pai, da presença dos teus filhos, Senhor, nesta cidade chamada Londrina. Ó Deus, agora, neste lugar, Senhor, neste congresso, Senhor, ocupe seu lugar de avanço. O povo não está parado. Senhor, o povo pensa em avançar cada vez mais. Nós queremos agradecer por isto, porque quem vai diante do nosso avanço é o próprio Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, aconteça o que acontecer. Senhor, nós queremos declarar que a pessoa mais importante neste congresso, de A a Z, é o Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui por Ele, nós estamos aqui para Ele, nós estamos aqui por Ele. Sim, Senhor, se exaltado nesta hora, ser glorificado nesta hora, Jesus, tu que és o princípio e o
fim, Tu que és alfa e ômega, Tu que és o Senhor do universo, aquele que coordena todas as coisas. Senhor, o mundo pode estar em caos, pode parecer estar em caos, mas há alguém encarregado que é o Senhor. Queremos agradecer porque estamos contigo, estamos do teu lado, em nome de Jesus. E ainda, Senhor, nós queremos te dizer, te amamos muito. Este povo que está aqui veio em busca, porque há uma sede e fome no meio do teu povo. Deus, então nós pedimos que o Senhor verdadeiramente esteja saciando esta sede, esta fome, em nome de Jesus. Pai, que ninguém fique paralisado em algum lugar, que ninguém fique marcando passo no lugar, mas, Senhor, que avancem, e, Senhor, e todos os obstáculos que têm sido colocados pelo inimigo, esteja sendo realmente removido, cancelado, em nome de Jesus, para podermos avançar. Senhor, nós agradecemos pela presença dos anjos. Senhor, que o Senhor envie mais anjos ministradores. Queremos agradecer pelos anjos que ministram através da música, os anjos que dançam, o anjo que fala, o anjo que cura, o anjo, Senhor, que abre os olhos espirituais, o anjo, Senhor, que abre os nossos ouvidos entupidos. Senhor, que haja uma ministração verdadeira, em nome de Jesus. Te adoramos nesta hora, te exaltamos, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Eu queria que você abrisse em 2 Samuel, porque achei tão interessante. Deus estava falando comigo sobre um verso, e eu não sei se o apóstolo já falou e já comentou. 2 Samuel, capítulo 5. Eu vou ler e comentar, e eu vou abrir um lugar aqui, outro lugar aqui. Vou ler vários textos, tá bom, irmãos? Vocês que aguentem, tá? Irmãos, então, aqui no capítulo 5, versículo 17 a 25, rapidamente eu quero dizer a vocês, porque é assim que o inimigo faz, né? Versículo 17. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. E assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? É outra pergunta. E Yahvé respondeu a Davi, atacai, certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu. E ali os venceu e declarou, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos, Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então, o lugar daquela batalha passou a ser chamado Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. O Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. E os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado. Derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gézer. Irmãos, aqui, rapidamente, Deus tinha falado muito sobre através desse texto, especialmente através dessa palavra. O Senhor é que rompe os obstáculos. O Senhor é que rompe os obstáculos. Porque o nosso inimigo é especialista em colocar obstáculos, né? Não é verdade? Agora, quando é que Davi viu
Veja, quando é que Davi teve que enfrentar filisteus? Porque todos nós temos os nossos inimigos, que tem outros nomes, mas os nossos filisteus, tá certo? Amém? Olha só. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido. Muitos de vocês estão recebendo de Deus um posto de avanço. Alguns estão sendo ungidos como intercessores. Intercessores? Gente, sem intercessores a igreja não avança. O diabo teme os intercessores. E sempre eu digo, apóstolo, os intercessores são ovinhos, são os ovinhos, né? São os fetos de quê? De profetas, embriões de profetas. Está entendendo, irmãos? Então, são muito, muito importantes. Alguns foram ungidos pelo Senhor, escolhidos. Pode ser que a pessoa nem esteja consciente ainda dessa unção, mas já tem. Aquela vontade de orar, né? Aquela vontade, aquele peso tremendo no coração. Isso é alguns outros está sendo encorajado pelo Senhor para ser libertador, para trazer cura na igreja, libertar pessoas das forças demoníacas, libertar pessoas da carne, e nós vamos falar mais sobre isso hoje, tudo bem, irmãos? Outros estão sendo cogitados para irem a pastorado, outros estão sendo escolhidos por Deus para ser mestre, profetas, apóstolos, evangelistas. Vocês estão entendendo? Quando o inimigo começar a observar isso, tomar conhecimento disso, o que ele vai fazer? Não é? Souberam que Davi havia sobre todos, subiram todos os inimigos em busca dele. De quem? De Davi ungido. E quem sabe você seja um desses ungidos que o inimigo esteja à caça. Não é? Só que ele é maravilhoso. O Davi é um exemplo muito grande. Eu não estou dizendo 100% porque ele fez os seus erros, cometeu os seus pecados, e ainda ele não foi bom pai. Essa história fica para outra vez, né? Mas como guerreiro, consultou o Senhor, devo atacar os filisteus? Alguém vai falar, mata na cara, deveria já atacar. Se tem um inimigo que subiu, por que não? Só que Davi sempre teve o cuidado. Eu devo subir, eu devo atacar, né? E o Senhor diz, tu as entregarás nas minhas mãos? Olha a pergunta dele. Porque a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Diga para o teu irmão, a guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. Nós temos que nos mover, não é, irmãos? Nós temos que nos mover de acordo com aquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo. E então, Ele declara uma palavra como as águas avassaladoras de uma enchente, abre o seu caminho pelas minhas mãos. Obediente de Davi, né? Derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. E aquele lugar foi chamado Baal-Perazim. Significa, o Senhor rompe com os obstáculos. O Senhor rompe com os obstáculos. Diga, o Senhor é Baal-Perazim para mim hoje. Eu tomo posse todos os obstáculos que o inimigo tenha colocado na minha presença. Vão ser rompidos pelo poder de Deus. Eu vou ver. Condição. Obediência. Ouvir Deus. Ser orientado pelo Senhor. Tudo bem? Irmãos, o que o Senhor disse em Lucas capítulo 10, versículo 19? Eu repito esse versículo. Porque nós temos que... O pessoal diz, mas isso aqui é Velho Testamento. E no Novo Testamento? Quando o Senhor mandou 70. Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E não foi só serpentes e escorpiões, não. E ele disse, sobre todo o poder do inimigo. Amém? Gente, não é algum poder, é todo o poder do inimigo, todo o inferno, Satanás e seus demônios. Eu dei autoridade para vocês pisarem. E não é só. Ele disse, nada
absolutamente vos fará dano. Se nós fizermos a guerra do Senhor, não a nossa, mas a guerra do Senhor, nada vai nos acontecer. Tudo bem, irmãos? Agora, vem toda essa onda de, não vou fazer não, né? Porque a gente não sabe. Irmãos, claro que você não deve fazer de qualquer jeito. Mas essa é a promessa. Tudo bem, irmãos? Amém? Então, e eu queria também lembrar de que tem um outro versículo que diz assim, quando vocês enfrentarem um grande número de inimigos, carros e carruagens, ele diz assim, eu estou resumindo, Deuteronômio capítulo 20, 1 a 4, pode anotar, ele está dizendo assim, quando vocês virem toda essa gentarada, os teus filisteus, os teus inimigos, ele diz assim, não se intimidem. Uma das técnicas do diabo é intimidar você. Vai ser difícil, né? Não tenham medo. Na palavra de Deus é 365 vezes, não tenham medo. Não se apavorem. Não se aterrorizem. Porque aquele que vos tirou do Egito irá com vocês nessa guerra, fará a guerra por você e trará vitória. Gente, o que a gente vai fazer diante de uma promessa dessa? Nós somos muito covardes, não queremos avançar, né? Tudo bem? Esses versículos têm que estar sendo decorados por vocês. Em qualquer momento de necessidade, declarar e decretar essa palavra para avançar. Tudo bem? Agora, para avançar, a igreja está tendo muitos problemas. Quando você olha para o panorama de igreja, você diz assim, misericórdia, como é que nós estamos? Estamos mal. E não é problema deles, é nosso problema. Nós podemos nos intimidar diante de tantas coisas que estão acontecendo, especialmente pelo estado da igreja. Nós não podemos fechar os olhos. Por isso, Deus me inspirou a escrever sobre a noiva restaurada, sobre cura da igreja. Entende? A igreja que fica marcando passo num lugar, que não consegue avançar por causa do pecado do passado, porque o passado... Uma igreja tem que tratar o seu passado, dos pecados que aconteceram no passado, e tratar, se libertar de todo síndrome de derrota, senão essa igreja não avança. Estão me ouvindo, irmãos? Amém? Não é? E estamos assim no Brasil, numa situação terrível, porque falta uma coisa. Faltou o fogo de Deus. Deus começou a falar comigo. Primeiro, eu quero citar, Hebreus 12, 29, diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga para teu irmão, nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. Diga assim, você está pronto? Você está preparado para receber o fogo de Deus? Algumas vezes, sabe, irmãos, nós só pensamos assim, eu estou pronto para receber o fogo, para me tornar poderoso, né? Mas antes de você se tornar poderoso, algo tem que acontecer. Fui lendo Levítico. Então, Deus começou a falar comigo. Você vê? Tudo tem que ser queimado, todos os sacrifícios, todas as ofertas têm que ser queimadas. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3, assim, e o homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Depois, no versículo 17, dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem a separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha, e será uma oferta, em cima da lenha posta sobre o fogo. E esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor.
outra vez aroma, outra vez cheiro, outra vez mais fruto do fogo, da queimação do fogo, da visitação do fogo. Algo tem que ser queimado. Vocês estão entendendo? Depois no capítulo 2 também fala a mesma coisa. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparado no fogo. Vocês sabem muito bem que a feitiçaria imita todos os tipos de sacrifício, não é? Só que tem uma coisa, eles não queimam, eu não sei. Alguém tem conhecimento de oferta queimada na feitiçaria? Eu não vi. Derramam sangue, matam, mas não tem fogo. Não existe fogo. Vocês estão entendendo? E outra coisa, Romanos capítulo 12 diz que nós temos que ser a oferta viva, né? Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo. E aquele sacrifício tem que ser queimado também. Mas o que significa queimar? Olha, irmãos, eu queria que você abrisse Isaías 33. Eu comecei com 35. Isaías 33, 14. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá? Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Nosso Deus é fogo consumidor. É a mesma ideia, né? Certo? Nosso Deus é fogo devorador, fogo consumidor. E ele diz então, quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? E ele dá a resposta. Preste bem atenção. A igreja atual, e fazemos parte dela, tudo bem, irmãos? Você não pode dizer, aquela igreja que está se prostituindo, aquela denominação que se vende ao partido, não é? Estão entendendo, irmãos? É nossa igreja, é minha igreja, é tua igreja, eu faço parte disso aí. Você não pode fugir. Tudo bem? Então, ele diz assim, quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça, fala o que é verdade. Porque hoje a gente tem que definir, né? Qualificar os crentes. É crente, mas não mente, viu, Neuza? Porque tem crente mentiroso, né? Não é para rir, é para chorar. Que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno, nada de corrupção, ou qualquer exploração que tapa ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. E ele fala assim, é este, pois o homem que habitará nas alturas, junto do fogo, será refúgio, será fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água pura, não lhe faltará. Irmãos, é o santo, é aquele que odeia o pecado, aquele que verdadeiramente se submete de maneira extraordinária a Deus. Estão me ouvindo? São estas coisas que nós temos apresentado diante de Deus. Porque estes são os pecados da nação brasileira. Mas está ligado com o pecado da igreja.
Porque não existe nenhuma parte da Escritura. Se o governador, o presidente, os deputados federais se arrependerem, abandonarem seu mau caminho. Não, ele não fala assim. Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, converter dos seus maus caminhos, buscando a Deus, ele ouvirá dos e sarará a terra. Vocês estão entendendo? Nós acusamos todo mundo, né? Nós temos uma galeria de gente e a gente acusa. É o fulano, 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 fulano. Inclusive estes pastores assim, 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 assim. Mas, irmãos, o pecado é nosso. E nós temos que ser passado pelo fogo. E sabe, eu queria que você lembrasse que realmente nós temos que levar a sério. Tenho que ler um pouquinho mais. 33, né? Veja só agora. Seus olhos, 17. Aqui tem uma divisão em capítulos ou em assuntos, mas nem sempre isso foi inspirado pelo Senhor, né? Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Se este que abandona todos os pecados. Estão me ouvindo? Não é? Se estes que suportam o fogo, seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor, na sua formosura. Que coisa fantástica. Ele vai tirar as vendas dos nossos olhos para vermos a formosura, a majestade, a beleza, o esplendor do Rei, né? Vislumbrarão o território em sua plena dimensão, esse território que Deus quer nos dar, em nome de Jesus. Amém? E é possível habitarmos com o fogo, porque Deus é fogo. Deus é fogo. Acabei de falar, Ele é fogo consumidor. O trono de Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros, onde é que estão os seus ministros? Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Amém? Vocês têm que ser incendiados pelo Senhor. Tudo bem? Jesus batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo, mas ele faz questão de dizer fogo, Espírito Santo e fogo. João Batista, esse que vem atrás de mim. Eu sou tão pequenininho perto dele que eu não posso nem pegar no cadarço dele. Né? Nem posso tocar as sandálias dele. E esse vai batizar vocês do Espírito Santo e fogo. Porque se você só fica no Espírito Santo, gente, né? Mas o Espírito Santo tem esse poder de batizar com fogo. E isso não é fácil. O Espírito Santo desceu sobre a igreja com fogo, labaredas de fogo, línguas como de fogo. E Deus sempre se revelou através de fogo. Olha, irmãos, quando ele se revelou em aliança com Abraão, ele veio com fogo. Lembra? Aquela noite que ele teve que ficar sozinho. Não é? O fogo passou pelas suas ofertas. Ele revelou-se a Moisés através de fogo. Ele lá todo caladão, escondidão, fugindo do seu chamado. E o Senhor vai se encontrar com ele através de fogo. Sarça ardente
queimava, né? E não se consumia. Tudo bem? Acho que Deus está chamando muito de vocês. Amém, irmãos? Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. Fogo, fogo, fogo. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, para cima. É fogo! Né? Elias, desafiando os 400 profetas de Baal, né? Ofereceu o seu sacrifício. E ainda ele caprichou naquela coisa mais louca. Colocou água, mais água, mais água. Quer dizer, do ponto de vista natural, não tinha jeito de fogo, naturalmente o fogo aparecer ali. Mas o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. E ainda hoje o Senhor é fogo ao redor nosso. Ele disse que ele seria muralha de fogo ao nosso redor. Amém. Existe um versículo muito significativo que é Mateus 3,11, que diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água na base do arrependimento. Quem? Isto é a palavra de João Batista. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes alparcas, e eles vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá, ele tem a pá na mão, o Senhor. Limpa bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Este é o tempo de queimar a palha. Este é o tempo de queimar a palha. Você já pensou que poderia ser palha? Olha, é tempo de separar o joio do trigo. Mas mais do que isso, eu quero falar hoje sobre palha. Porque se você continuar com a sua palha, você vai perder o trigo. E vamos pensar um pouquinho. A palha é necessária para que o trigo se torne trigo, né? Não é verdade? Não é que a palha não presta desde o início, não. O trigo vai crescendo. O trigo vai crescendo. A palha vai fazendo o seu papel. Protege. O joio não tem trigo, não tem um fruto, né? Só tem aparência, não é verdade? Que interessante, Deus coloca exatamente essas plantas aí para trazer como se fosse uma parábola para nós. Muitos, aqueles que aparecem crentes, não são crentes, são joios. E o Senhor fala, deixa aí, porque é até o último momento. Agora, a palha é alguma coisa que vai se desenvolvendo junto com o trigo. E a palha não só protege, mas é necessário para o desenvolvimento do trigo. Tudo bem? Aí a gente precisaria de algum biólogo para nos ensinar sobre a anatomia do trigo. Mas o Senhor diz, quando o trigo estiver maduro, ele vai colher, mas a palha vai ser queimada e o trigo vai ser guardado. Onde é que estão os trigos, hein? Onde é que estão os trigos? Será que vocês são trigos mesmo? Você já jogou a palha? Já pensou com o que poderia ser palha? Sabe o que é palha? O que pode ser a palha? O seu treinamento. Deus está olhando pelo produto. Quem é você? Porque eu tenho tido tantas experiências, estou não sei quantos anos nesse ministério. As experiências podem ser palha. Não diga isso. Mas foi que Deus mostrou. Você escreveu tantos livros. Os livros também podem ser palha.
Ai, onde é que você quer chegar? Aqueles anos debaixo de Gamaliel, disse Paulo. Todo o meu pedigree. Eu sou hebreu dos hebreus. Sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu, de verdade. Quanto à lei, eu sou fariseu. Vocês nem imaginam. Eu sou irrepreensível quanto ao cumprimento da lei. Não só compreensão, como cumprimento da lei. Eu sou irrepreensível. Ai, sou zeloso, zeloso, zeloso. Cheguei a aprisionar e matar os do caminho porque eu tinha certeza de que eles eram hereges. E estavam lutando contra o nosso Deus Yahvé. E por isso, e também, se eu vou falar sobre aquilo sobre meu sofrimento, eu fiz a Igreja de Cristo sofrer. Eu persegui a própria pessoa de Jesus. Por isso Jesus veio, Saulo, né? Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava perseguindo o corpo. E o cabeça se revela. Vocês estão me ouvindo? Eu recebi 39 chibatadas, disse ele. Passei noites sem dormir. Tive tanto tipo de sofrimento. Mas vejam só, minha gente. O que Paulo disse? Tudo isso para mim se tornou escória. Isso não vale nada. Esterco. Meu Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos olhando muito para a palha. Porque eu sou o presbítero daquela igreja. Porque eu sou o coordenador deste movimento. É palha. Eu fui ungido apóstolo. É palha. Me perdoe, tá? Não quero ofender ninguém. Porque no dia você vai recolher o trigo. É o trigo que vai ser recolhido. É o trigo que vai ser recolhido. Sabe? E há tanta palha na nossa vida, né? Tem que ser queimado. Filipenses capítulo 3, apóstolo Paulo diz, é tudo que eu falei. Hebreu dos hebreus, etc, etc. Mas ele fala assim, olha, eu joguei todas essas coisas como esterco, porque eu tenho uma coisa a perseguir. O conhecimento do Senhor Jesus. Conhecer o Senhor na sua profundidade. Jesus em nós é o trigo. John Bevere, eu gosto muito de John Bevere. Tem livros fantásticos. E fui conhecê-lo pessoalmente num congresso no final do ano passado, dezembro. Né? E ele, jovem ainda na fé, ele orava assim: Deus, eu quero ser como meu pastor. Eu quero ter um grande ministério. Ah, Deus, eu quero ter um grande ministério. Deus, eu quero ter um grande ministério. Acordava às 5 horas da manhã todos os dias. Estava errado pedir por um grande ministério? Mas Deus falou para ele: Ô, John, você está orando errado. E eu estou orando errado, Deus? Você está orando errado. O homem não foi chamado para ter grande ministério. O homem foi chamado para
conhecer Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente troca a bola, né? E como nós temos agora, como Deus está abençoando. Eu não estou dizendo que grandes ministérios não estão debaixo da bênção de Deus, tá? Este é o tempo de mega igreja, macro igreja. Mas e os que Deus permite que a igreja seja média, ou a igreja seja pequena? Esse povo começa a sentir-se inferiorizado. E o pastor é uma pessoa piedosa, que zela com tantas coisas. E para outro Deus dá a unção da multiplicação. E que, quando vê a igreja crescendo, e o seu aparentemente fica parado, começa a ter sentimento de inferioridade. O que eu tenho de errado? Cada um tem que seguir o seu chamado. Porque Deus está velando pelo teu trigo. Nós não devemos ficar comparando. Ah, pois é, porque veja só, e a nossa? Você tem que seguir o seu chamado. O seu lugar de avanço é aquele lugar que Deus determinou. Vocês estão entendendo, irmãos? Pode ser algo grande também. Agora imagine o Po Yong-chon. Quando chegou nos 100 mil, ele falou, tá bom, né, Deus? Não, eu quero que você avance mais. Era ele. E agora imagine só se todo mundo desistisse. Tá vendo? Eu quero ser como ele. Não é quer ser como, você tem que ser como Jesus. Em todos os sentidos. Entende, irmãos? A palha tem que ser queimada. E uma das coisas que nós acabamos de dizer é caminho de santidade, não é? Não é caminho de santidade quando a gente lê Isaías 33? Quando ele diz assim, é aquele que anda corretamente, vai viver nas alturas, vai poder morar com o fogo, no fogo. Né? Aquele que pratica justiça, aquele que fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídio, fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. Este vai viver nas alturas, este vai conviver com fogo, nós vamos poder morar no fogo. Diga, Deus é fogo. E nós podemos morar no fogo. Podemos ser homens e mulheres do fogo. Amém? Mas para isso, irmão, sabe o que tem que... Olha, expulsar demônio é uma parte, né? Tirar as pessoas da prisão é outro aspecto. Tudo bem? Mas sabe, o que a igreja está lutando hoje? Pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos de vida cristã, passou por libertação, quebrou a maldição, etc., ainda está na carne. Porque não passou pelo fogo. E é tempo de Deus queimar a nossa carne com fogo. Eu quero abrir Gálatas capítulo 5. Porque se a tua carne não está queimada, você não vai poder chegar no lugar de avanço. E o Senhor diz, Baal Peratzim, o Senhor vai tirar os obstáculos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vocês estão entendendo? Gálatas 5. Porque nós podemos cair em outro erro, né? Ah, a guerra não é minha, a guerra é de Deus. Então você fica de braços cruzados e não faz nada. Eu vou ler a partir de Gálatas capítulo 5, 16. Portanto, eu vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porque a carne faz parte da palha. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro.
de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Você não chama de fruto da carne, mas obras da carne. Imoralidade sexual. Ou em alguma outra tradução está prostituição. E hoje, no meio dos líderes cristãos, nós estamos vendo esse tipo de coisa. Estamos vendo pastores perdendo igreja pela imoralidade, pela prostituição. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Essa gente andou no automático. Impureza, libertinagem. Ontem eu estava chorando com alguém no telefone. Pastora, meu marido é uma pessoa irrepreensível. Eu tinha falado, não deixe o teu marido ficar sozinho. Você está com uma responsabilidade muito, muito grande para cuidar da tua família assim, assim, assim. Mas não deixe seu marido sozinho. Eu tinha falado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela deixou. E lá vai a enviada do diabo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. A esposa foi levantada para proteger o marido, não foi? E o marido proteger a esposa. E nós estamos negligenciando esse aspecto. Porque é ministério, ou porque é filho, porque é filha. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Olha, irmãos, eu não sei quem são os pastores aqui, mas eu quero dizer uma coisa. Cuide da sua vida sexual com a esposa. Não fique dizendo, porque ela tem problema nessa área, então vai se curar. Me perdoe, tá? Olha, irmãos, todo fim de semana nós ministramos 30, 40 pastores. Todo fim de semana. E nós sabemos do que estamos falando. E o diabo está atacando. Aí. E alguém pode pensar assim, pois é, são as mulheres levianas, né? Irmãos, sabe quem ele está atacando? Ele está atacando aquelas pessoas, as mulheres, que são verdadeiramente consagradas. Porque tem alguma brecha. Tem alguma coisa aí. A nossa palha tem que ser queimada até o final. Depois vem o quê? Idolatria e feitiçaria. E nós resolvemos rapidinho a palavra idolatria e feitiçaria. Porque eu já renunciei à Rainha do Céu, renunciei todos os santos católicos e budistas e não sei o que mais. Irmãos, mas dentro da igreja evangélica, muitos ídolos. Tem idolatria da unção. Tem a idolatria da profecia. Tem a idolatria do ministério profético. John Bevere também fala sobre isso. Alguém queria muito desenvolver o ministério profético, foi empurrado pelo diabo para aceitar um convite que não era de Deus. Mas foi encantado por isso. Vocês estão me ouvindo? Porque aquele ministério não era para ele. E nós também de feitiçaria, imagine, eu já renunciei a esse negócio de umbanda, de candomblé, mas dentro da igreja tem uma feiticeira chamada Jezabel. Está dentro da igreja. Espírito de controle. Feitiçaria é espírito de controle. Alguém que quer controlar todas as coisas, toma o lugar do Espírito Santo. E Jezabel aparece quando aquela pessoa que Deus levantou como autoridade não exerce a sua autoridade, se intimida, se cala. E a Jezabel aparece. Absalão também.
Davi não fez o seu dever de pai. Aminon, quando atacou Tamar, devia receber uma surra daquele tamanho, irmãos. E a palavra de Deus diz assim, ele não disciplinou porque ele era primogênito. O que é isso? Não chama o pecado de pecado? Olha, irmãos, nossa nação é a nação da impunidade. E muitas vezes a impunidade está dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa que tem que ser disciplinada, tem que ser disciplinada. Não é ruindade, isso é amor verdadeiro. Quando você passa a mãozinha na cabeça de alguém, sabe, irmãos, você está traindo a Deus e aquela pessoa. E se você não tem esse feitio, não é do meu feitio, não está no meu estilo. Irmãos, então faça do teu estômago, o coração teu, o estômago teu coração teu estômago. Para verdadeiramente obedecer a Deus. Para algumas pessoas, tomar posição e disciplinar alguém é dolorido, sofredor, mas é isso que o Espírito Santo, porque tem que ser queimado. A tua timidez, a tua facilidade de ser intimidado, isso tem que ser queimado. Por que você é assim? Porque você tem medo. E por que tem medo? Você não escancarou a tua vida ainda diante de Deus. Porque a guerra que vem aí, irmãos, eu estou falando isso porque está vindo uma guerra. Todos nós vamos ser testados. Alguém pode pensar, então venha alguma coisa assim na política. Não, Deus vai permitir que nós sejamos testados, porque Deus quer uma igreja limpa. Ele não quer palha, Ele quer trigo. Estão entendendo, irmãos? Então nós vamos ter que nos analisar mesmo, né? Daí, então, eu estava falando da Jezabel. A Jezabel está aí. Porque aquele que foi investido de autoridade não exerce a sua autoridade. Então, Absalão fala assim, meu pai não puniu Aminon? Está lá, belo e folgado, e eu é que vou entrar. E saiu Absalão. Vocês estão entendendo? Não é? Epa! Falou amém. Então, depois vem ódio, vem discórdia, vem ciúmes, ira. Sabe, e estas coisas dentro da igreja, o pessoal finge que não vê. Está tudo dissimulado. Mas até onde pode ser dissimulado? Dentro da igreja tem gente que não conversa, não cumprimenta. Sabe o que Jesus falou? Ela pode ter sido intercessora, mas ela não perdoa. Jesus não falou? Se você não perdoa, também não vou poder te perdoar. E a palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros. Tem gente que finge que ama, mas está odiando lá dentro. Todas estas coisas escondidas vão aparecer com o fogo. E hoje, por que eu estou falando tudo isto? Eu falei para Deus, o que eu vou falar? Toda vez que eu vou no congresso, o que eu vou falar? E Deus mandou falar sobre o fogo. Porque quer você no lugar de avanço, para chegar no lugar de avanço que Deus quer, você tem que passar pelo fogo. Vocês estão entendendo? Senão tudo isso vai atrapalhar. Feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Sabe, irmãos, melhor coisa
é você se escancarar na presença de Deus. Deus, eu estou assim, eu quero crucificar esse meu ego aqui que atrapalha, quero morrer, eu quero ser queimado. Se você é sacrifício vivo, sacrifício vai ter que ser queimado, vai ter que morrer. Você quer morrer? Mas que mensagem macabra. Jesus veio para morrer. Vocês estão me ouvindo? Diga, Jesus se revelou para morrer. Diga, Jesus se revelou para morrer. Jesus nasceu para morrer, é ou não é? E os discípulos vão fazer o quê? Morrer também. Porque haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. Vocês estão entendendo? Amém? E vocês hoje estão dispostos a fazer isto. Eu quero que vocês fechem os olhos agora. Para perguntar para Deus, onde é que estão as palhas? O que são as palhas para você? Palhas, eu já falei, não é necessariamente pecado. Palhas são coisas que te ajudaram você a ser até hoje, te ajudaram a desenvolver, a crescer. Mas eu quero que você ore, pedindo a Deus, Deus, onde é que está a minha palha? Não vou ficar apegado nas palhas. Eu quero me libertar da palha para que o trigo verdadeiramente apareça. Ore e confesse na presença do Senhor. Não faça nada superficialmente, não entre no automático agora. Leve a sério cada coisa que você ouviu. Porque outra vez o Espírito Santo falar a mesma coisa, o teu coração estará endurecido, porque é a segunda ou terceira vez que ouviu falar e o teu coração se endureceu. E o Senhor está dizendo, Baal Perazim, o Senhor é aquele que rompe com os obstáculos, os nossos obstáculos, que podem ser palha, pode ser carne. Feliz o homem que chora na presença de Deus, pelo arrependimento. Agora eu quero que você fique de pé. Aqueles que gostariam realmente de ser um sacrifício vivo na presença do Senhor, venha aqui à frente e diga, eu quero passar pelo fogo. Eu quero passar pelo fogo.